Vamos começar essa aula com um exercício. Primeiro, pegue uma folha e uma caneta. Vamos lá, estou esperando. Vamos pensar nessa seguinte situação. Você vai para uma ilha deserta e ficará nessa ilha durante 5 anos. Assim, deve escrever neste papel 10 itens que você gostaria de levar para esta ilha. Atenção para as regras dessa atividade. Faça uma lista então de 1 a 10. Escreva um item em cada linha. Se por acaso você queira levar alguém da sua família, você não pode escrever simplesmente família. Cada pessoa deve estar numa linha. Então, por exemplo, mãe, pai, filho, marido. Assim, cada pessoa vale um item. Para deixar esse trabalho um pouco mais tranquilo, nós temos água potável e energia elétrica nesta ilha. E nós vamos ficar num espaço relativamente confortável. É claro que não é um hotel 5 estrelas, mas tem lugares para dormir de uma forma um pouco mais segura. E no nosso navio para essa ilha cabe tudo que você gostaria de levar. Então pense em 10 coisas que você levaria, 10 itens que você levaria para essa ilha, onde você vai ficar durante 5 anos. Então você pode dar uma pausa nesse vídeo para escrever os seus itens e após a vinheta a gente começa a nossa aula. Sim, eu tenho uma vinheta, grato Lucas Arena. Hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre recursos terapêuticos, estratégias terapêuticas que nós podemos utilizar num processo de terapia de grupo. É claro que é importante que a gente entenda que nós já selecionamos os pacientes para este grupo, de acordo com critérios de inclusão e de exclusão, já definimos o tipo de grupo, considerando características dessas pessoas, e entendemos também os fatores terapêuticos, o quanto esses fatores terapêuticos estão presentes nos processos grupais. Estão presentes no nosso relacionamento interpessoal que ocorre dentro dos grupos. Bom, então vamos falar sobre a estrutura das sessões. Eu organizei aqui 4 etapas para essa estrutura. É claro que aqui é só uma forma didática de fazer isso. No trabalho em grupo a gente pode seguir outros modelos, outras etapas. Então eu defini aqui essas etapas. Os primeiros minutos, definindo a tarefa, cumprindo a tarefa e os minutos finais. Lembrando que é claro que o processo de grupo ele é um pouco mais longo do que o processo individual. E normalmente as sessões têm um tempo de 90 minutos. Então podem durar de 1 a 2 horas. Ou até um pouco mais, dependendo do tamanho do grupo e dos objetivos dele. Os primeiros minutos. Esse é o momento que o terapeuta prepara os membros do grupo para a tarefa e para os objetivos do grupo. E nesse sentido ele deve definir então a estrutura da sessão. E essa estruturação pode ser apresentada de uma forma explícita, considerando então as etapas e os momentos para aquela sessão. Aqui então, e principalmente na primeira sessão, o terapeuta deve estabelecer o contrato terapêutico. Se apresentando as regras do grupo, apresentando elementos importantes como sigilo, confiabilidade e convida o grupo também para uma apresentação inicial de forma individual. Observe aqui 3 componentes básicos dessa apresentação, da apresentação do terapeuta em relação ao grupo. Primeiro, a descrição das regras básicas deste grupo. Segundo, uma declaração do propósito e dos objetivos deste grupo. E terceiro, uma descrição sobre o procedimento dessa sessão, procedimento deste grupo, que inclui aqui então essa estrutura da sessão. Na segunda fase nós vamos definir a tarefa daquele encontro, a tarefa daquela sessão. Nessa fase o terapeuta vai determinar a direção mais proveitosa para o grupo naquele momento. Então em cada sessão o terapeuta vai definindo as estratégias, definindo a estrutura, de acordo aí com o aproveitamento deste grupo. Aqui uma dica muito importante. Não cometa o erro de mergulhar com muita profundidade na primeira questão em que algum membro levantar, pois desta forma você pode perder oportunidades de outras agendas importantes para aquela sessão. Em relação a essa determinação da tarefa,
definição da tarefa, a gente pode então ouvir as agendas pessoais, ouvir então as propostas pessoais de cada membro. Então, nessa segunda fase da tarefa de grupo, a segunda fase da sessão, a segunda etapa da sessão, nós podemos estabelecer as agendas pessoais. É importante entender que a principal tarefa da terapia de grupo é ajudar a cada membro a explorar e melhorar os seus relacionamentos interpessoais. E um exercício importante que nós podemos fazer é solicitar que cada membro defina uma agenda pessoal. E aqui já é um exercício mais estruturado. É importante que essa agenda seja realista e aplicável, executável naquela sessão. E deve se concentrar em questões interpessoais e, se possíveis, aplicadas no aqui e agora. Então, cada paciente, cada membro deve fazer uma declaração pessoal que engloba 3 componentes importantes: o reconhecimento do desejo de mudança, o desejo de mudar, que essa declaração tenha algum domínio interpessoal e que tenha uma manifestação no aqui e agora. O líder, o terapeuta, faz uma avaliação rápida dessas propostas e procura identificar quais planejamentos, quais declarações podem estar interligadas, ou seja, que tenha objetivos em comum. Considere este exemplo da declaração de um jovem em relação à proposta de grupo. Lembrando que nós devemos avaliar essa declaração de acordo com os 3 componentes que eu listei anteriormente. Primeiro, meu pai me trata como se eu fosse uma criança. Segundo, quero examinar porque fico tão assustado aqui. Ou quero falar mais no grupo. Quero descobrir o que eu faço que faz o meu pai me tratar como criança. Digam-me, eu ajo como criança neste grupo? Quais dessas 3 declarações considera? O reconhecimento do desejo de mudança, algum domínio interpessoal e alguma manifestação no aqui e agora? Bom, certamente é a declaração 3, no qual ele fala sobre o próprio comportamento em relação ao pai dele, a possibilidade de mudar esse comportamento, o reconhecimento da relação interpessoal, então a relação dele com o pai, e a manifestação no aqui e agora, quando ele pergunta se ele age como criança dentro daquele grupo. Antes de ir para as 2 últimas etapas da sessão que nós definimos inicialmente, vamos retomar o nosso exercício inicial. Bom, vocês definiram então 10 itens para levar para a ilha. Isso foi muito bom. E seguimos viagem rumo ao desconhecido. Como você está se sentindo com a sua escolha? Bom, peraí pessoal, acabei de receber aqui uma informação do nosso comandante. Parece que a bagagem inicialmente proposta deve ser revista. Assim, você deve excluir 2 itens da sua lista. Então, pode riscar 2 itens que você não vai levar para essa ilha. O terceiro ponto é cumprindo então a tarefa, é cumprindo então a agenda determinada inicialmente. Já que você, enquanto terapeuta, tem uma visão ampla dos assuntos potencialmente aplicáveis naquele dia, que são férteis para a mudança, férteis para aquela sessão, você pode abordar essas questões no início dessa discussão, levando os membros a refletirem sobre os próprios comportamentos. É importante que essa tarefa envolva o maior número possível de membros deste grupo. E por fim, nos minutos finais, você deve sintetizar esses assuntos que foram discutidos, indicando então que essa fase de descrição e discussão está se encerrando, o trabalho está terminando, assim há a possibilidade de revisão da agenda pessoal e análise daquela sessão. É importante determinar que essas discussões todas estejam pautadas no aqui e agora. E você, enquanto terapeuta, vai tentar estabelecer de forma mais clara possível a interação que ocorreu na sessão. Bom, em relação à nossa atividade, eu vou precisar de mais uma compreensão de vocês. O nosso comandante está dizendo que ainda há muitos itens no nosso navio. Assim, você deve eliminar, excluir 3 itens da sua lista inicial. Então,
Cada pessoa deve levar apenas 5 itens para a nossa viagem. Bom, nessa aula nós falamos então sobre a estrutura das sessões no trabalho de terapia em grupo. E essa estrutura envolve então a apresentação, a definição da agenda, a discussão dos temas propostos e a conclusão por parte do terapeuta daquilo que foi discutido. Neste trabalho de terapia de grupo, nós podemos aplicar também exercícios estruturados, que são atividades aplicadas no contexto de grupo para entender a dinâmica daquele grupo. Por isso, muitas vezes, nós chamamos de dinâmicas de grupo. Neste site, você pode encontrar uma série de atividades que podem ser aplicadas no contexto de grupo. Mas um alerta importante: é necessário estar atento à relação entre os membros, à interação dos membros do grupo, e não à atividade em si. Quanto aquelas questões, aquelas perguntas mobilizaram os membros do grupo e de que forma eles conseguiram expressar as suas emoções e os seus pensamentos. Assim, os exercícios estruturados podem ser feitos a partir da leitura de um texto ou após assistir um vídeo. Nós podemos definir duplas para essa discussão e depois uma discussão mais ampla de todo o grupo. A viagem para a ilha é uma atividade, é um exercício estruturado no qual nós identificamos os valores pessoais. E no trabalho de grupo, nós podemos dividir os membros em grupos menores e definir que eles façam listas em comum. E depois solicitar que todo o grupo se mobilize para uma única lista com 10 itens. E é um exercício extremamente rico para entender interação, liderança, disposição, argumentação. Bom, mas aqui de forma mais individual, já que nós não estamos no trabalho em grupo, quais são os valores que você mais tem? Quais são os itens que você não ficaria sem, os 5 itens, durante 5 anos? Pense sobre isso. Os valores, eles podem ser positivos, no sentido de desenvolvimento pessoal. Claro que nós entendemos que a psicologia está pautada neste interesse, nessa atividade de desenvolver pessoas. Mas há também valores baseados no medo e de alguma forma eles podem ser mais limitantes. Por exemplo, honestidade, confiança e responsabilidade são valores positivos que nos levam ao desenvolvimento pessoal, enquanto culpa, vingança e manipulação são valores baseados no medo e podem ser mais limitantes para o nosso crescimento. Quando as nossas crenças e os nossos comportamentos não estão alinhados aos nossos valores, nós temos uma incongruência e acabamos perdendo nossa autenticidade. Então é importante estar alinhado aos nossos valores, aquilo que nós acreditamos e como nós nos comportamos. Esse site permite uma avaliação de valores e é bem legal fazer essa atividade. Você recebe no seu e-mail um relatório dos seus principais valores e 2 exercícios para pensar sobre eles. Essa avaliação também pode ser aplicada no trabalho em grupo. Após encerrar essa videoaula, eu sugiro que você faça essa avaliação e procure relacionar aos 5 itens que você vai levar para a ilha. Em seguida, faça uma reflexão sobre os seus comportamentos, sobre as suas crenças, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Será que eles estão alinhados aos seus valores? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.